Fala Dev, beleza? Mike Brito na área pra gente estudar hoje sobre CSS Grid. Cara, é o seguinte, se você tá chegando agora no desenvolvimento web, talvez você não passou pelos problemas grandiosos que nós desenvolvedores um pouco mais experientes, vou assim dizer, passamos. Cara, se você tá na sua mesa, aí na frente da sua mesa, ok? Você tem um lugar aí onde você pode colocar as coisas em qualquer lugar, então vamos colocar a sua mesa. Você coloca o teclado num lugar, o mouse no outro, um copo de um lado, uma coisa de outro. Cara, legal, você posiciona as coisas do jeito que você bem quer, legal? No HTML, a gente não tem essa facilidade. O HTML, ele coloca as coisas pra gente tudo encadeadas, né? Tipo, tudo uma embaixo da outra. Div. Então, a gente tem alguns elementos que a gente quer colocar uma div. A gente quer colocar um elemento aqui na tela e outro elemento aqui. Rapaz, isso aqui no começo, nos primórdios do HTML, era muito difícil. Né? A gente tinha aí algumas soluções. A gente tinha a solução de tabelas, né, para criar as coisas. A gente tinha a solução de floats, que os elementos iam flutuando um do lado do outro. Quando chegava no final da página da quebra, ele descia para baixo e tudo mais. Isso não é muito flexível, né? Ele só tinha essas ideias. Veio então o Flexbox, e o Flexbox ajudou muito a gente, porque daí a gente conseguia tirar só dessa ideia de uma dimensão, de tudo para baixo, né? Para poder colocar tudo para o lado e a gente poder aí dar uma flexibilizada no nosso conteúdo. Com a ideia do grid, o negócio é muito mais legal. A gente pode fatiar nossa tela com colunas, tá? E com linhas. E dentro desse fatiamento a gente coloca os elementos que a gente quer da maneira que a gente quer. E você vai ver o poder disso agora. Isso é muito, muito, muito legal. Então a ideia do grid, para você entender, na evolução, então a gente só tinha tudo para baixo, depois a gente tinha as tabelas, que era uma coisa tudo fixa, tudo parada, sempre umas tabelas, tá? Depois a gente tinha a ideia do float, como eu já falei, e do flexbox, e o flexbox é uma dimensão. Eu escolho colocar tudo um do lado do outro, ou tudo um embaixo do outro, e eu consigo alinhar isso de uma maneira melhor na tela, ao meio, lá no canto, beleza? No grid a gente tem uma outra ideia, ele é bidimensional, né? Então ele tem colunas e linhas, ele divide a sua página, ele fatia a sua página em linhas e colunas, e a gente pode então colocar nossos elementos aonde a gente bem entender, beleza? Nessa divisão aí, nesse fatiamento a gente pode colocar onde a gente quiser. Então vamos lá, se faz de conta que eu fatio a minha página em 3 colunas, né? Com 2 linhas e quero deixar o carinha posicionado tudo aqui no canto. Eu consigo fazer isso com grid. Com os outros seria um pouquinho mais diferente. Teria que fazer uns malabarismos aí. Então, beleza. Aí, cara, se você tá chegando agora, talvez você não tenha essa dúvida que eu vou colocar aqui. Grid ou Flexbox? Né? Quem já tá acompanhando esse desenvolvimento, às vezes tem essa dúvida. Mas é muito simples, cara. Para matar essa dúvida é o seguinte. O grid, as vantagens do grid, então, é por ele ser de 2 dimensões e o Flexbox por ser unidimensional. Ele só tem uma dimensão. Beleza? Então, mas então eu vou partir para o grid, porque o grid eu posso fazer tudo que eu bem quiser, né? Mas não, um complementa o trabalho do outro, tá bom? No grid a gente vai deixar meio que uns limites de layout, né? Então, vamos supor que a gente separa o header, a cabeça, né? O header, a gente coloca aí um conteúdo no meio, um sidebar, beleza? E um footer, legal? Vamos ver essa tela mesmo que a gente está aqui. Por exemplo, a gente vai colocar aqui essa parte aqui de cima, todo o miolo, certo? E essa partezinha de baixo, legal? Para o grid, isso daqui é de boa. Eu delimito aqui um tamanho, eu falo que eu quero 3 colunas, 3 linhas, né? 3 linhas, uma única coluna grande. Legal? Ficou tranquilo. Mas eu não preciso colocar, posso, mas não preciso colocar grid, por exemplo, para esses carinhas aqui, né? Esses carinhas aqui. Vamos supor que eles vão aumentando aqui, conforme eu vou clicando em alguma coisa, ele vai aumentando aqui. Então isso aqui seria legal um Flexbox, porque ele está em linha, tranquilo, e eu só alinho ele aqui para o canto. Legal? E vou adicionando os carinhas e tá tudo bem. No grid eu teria que ir adicionando as minhas colunas para isso aqui, né? Então, dá, beleza, como eu falei, dá, só que dá para trabalhar as duas coisas juntas. Nessa outra ideia aqui, mesma coisa. Né? Eu poderia usar o Flex aqui. Ele mantém em linha para mim, vai colocando um elemento ao lado do outro, né? Chegou no final desse, eu crio um outro carinha, um ao lado do outro.
essa ideia aqui no começo do HTML era muito difícil de se fazer. Você conseguia fazer aí nos seus aplicativos de desktop tranquilo, né? Desenhar a sua tela e tudo mais. Mas no HTML era osso duro de roer. Agora tá tranquilo, beleza? Uma coisa só que a gente precisa ver, Grid ou Flexbox, uma coisa que a gente precisa só dar uma olhadinha, é verificar quais navegadores ainda não estão aceitando o Grid, beleza? Se isso vai impactar no seu aplicativo ou não. Mas a ideia é que você possa usar as duas coisas para você ter aí uma flexibilidade incrível. Legal? Trabalhando a ideia de propriedades aqui do Grid, a gente tem o seguinte. Vamos pensar assim, tá? Para ficar didático, vamos separar em dois grupos, container e itens. Legal? Deixa eu colocar aqui, show. Então, na ideia do container, nós temos as seguintes propriedades e a gente vai trabalhar uma por uma, desenhando lá, e isso daí vai ficar mais interessante. Nós temos o display grid, que ele vai iniciar o seu container falando que é um grid, tá bom? Você tem o grid template columns, que ele vai começar a fatiar suas colunas, vai dizer para o grid quantas colunas o grid possui, né? Nesse caso aqui que eu expliquei, seria somente uma coluna, né? Uma coluna. Rows, quantas linhas? Aqui seria uma linha aqui, 2, poderia ser, né? 3 e 4, beleza? Ou então poderia ser só uma linha zona grande, 2, que seria o header, né? 2 que seria o conteúdo, e o main, content, tanto faz, e uma que seria o footer. Legal. Grid gap, ele vai dizer pra gente sobre nossos espaçamentos, tá? Então a gente pode fazer espaçamento na nossa linha, na nossa coluna. E o grid template áreas, legal? Que ele ia delimitar pra gente áreas, e a gente já vai entender como é que funciona isso também. E além disso, mais 4 propriedades de alinhamento que também vou falar aqui. Legal, essa é a ideia do container e a ideia dos elementos, dos itens, né? A ideia dos itens, nós teríamos grid column, que vai falar sobre a nossa coluna, vai dizer para nós aonde é que vai ficar aquele item na nossa coluna que a gente fatiou aqui. Grid row vai dizer aonde é que fica na nossa linha, e o grid area, onde ficaria na nossa área, caso a gente use o grid template áreas, e que vai ser muito legal, você vai ver. E além disso, mais 2 propriedades de alinhamento para os items, beleza? Bom, vamos direto pro que importa aqui, né? Vamos começar a codar. Eu vou abrir aqui, então, o CodePen. O CodePen é bacana porque a gente consegue colocar um HTML aqui, ele já está preparado, um HTML, aqui já é direto body, beleza? Só para a gente colocar o nosso HTML, assim que a gente vai fazendo o CSS, a gente vai vendo as coisas acontecendo aqui, beleza? Então no CSS eu começaria resetando ele, tá? Colocando aqui um margem 0, padding 0, box sizing, border box, beleza? Vou colocar aqui um background 715 9C1, legal, background bonitão, tá? Aqui tá o meu HTMLzão, meu body, e aí eu vou então criar um layout simples de um site, por exemplo, tá bom? Trazendo a estrutura do grid. Então eu teria aqui uma div container, e aqui eu teria um header, tá? E essa aqui, se você está chegando agora, para você vai ser comum ver header, ver main, mas antigamente a gente não tinha isso não. Isso aqui veio com HTML5 para ficar as coisas bem mais semânticas, legal? Para tudo fazer mais sentido, né? Então, header sendo header, main, aside, footer. E aí eu vou só colocar assim, ó, header, vou colocar uns backgrounds, umas coisas aqui para a gente poder vê-los. Header background, sei lá, yellow, beleza? Vou colocar aqui um height de 100 pixels e um width. O width já tá pegando tudo, né? Já tá no automático. Tá bom. Fica aqui o header. É só pra você ver as coresinhas, legal? O main eu vou chamar ele de blue, de cor blue, legal? O aside vai ter uma cor green. E o footer vai ter uma cor red. Pronto, aqui agora nós temos tudo em linha do jeito que é o HTMLzão, do jeito que eu falei que é o HTMLzão, beleza? Opa. Tô dando like pra mim mesmo, que bacana. Beleza. Agora como que eu vou fatiar isso? Eu quero que o meu header seja header, eu quero que o meu main fique aqui, tá? Eu quero que nesse lado fique essa barrinha do aside,
quero que ela fique aqui nesse lado, e o meu footer fique aqui embaixo. E eu quero que isso ocupe minha tela toda, porque aqui ainda está sobrando um espaço aqui embaixo, né? Que é do meu body. Então eu quero que isso ocupe minha tela toda. A primeira coisa que eu tenho que fazer no meu container é iniciar o grid. Então, container, display, grid. É a primeira coisa que eu faço. Pronto, iniciei meu grid. Legal? Segunda coisa que eu faço, eu vou fatiar. Eu já sei que eu preciso de 2 colunas, porque eu falei do main e do aside, e preciso de 4, 1, 2, 3, de 3, preciso de 3 linhas. Beleza? Então, grid, template, columns, cria minhas colunas, tá? E a minha coluna vai ser o seguinte, vamos colocar, eu falei que eu quero flexível, né? Então existe uma propriedade aqui chamada FR. Um FR é um flex. Então, eu estou falando que uma coluna é flex, tá? E a outra coluna também é flex. Como tá 1, você já viu que ele já aplicou aqui, ele já dividiu as colunas, legal? Como tá 1, então ele dividiu em 2 colunas por iguais, por serem flex. Mas eu quero que a primeira seja 3 frações e a última uma fração, beleza? Porque daqui é que vai ficar o meu aside, esse daqui, ó. Esse aside vai ficar aqui, né? O main vai ficar aqui. Por enquanto, bagunçado, tranquilo, não tem problema. Então, eu vou criar um grid template rows e nós falamos que nós temos 3 rows, beleza? A primeira, eu vou colocar ela no tamanho de 20, visão da altura. Então, eu tenho dessa altura toda da minha página, beleza? Então, do que eu estou vendo, então, memoriza assim, da altura que eu estou vendo, me dá 20 pedacinhos, 20%, vamos dizer. Mas não é 20%, mas entenda, tá? Da altura que eu estou vendo, me dá 70 para a minha linha do meio, beleza? E, por fim, a minha última linha me dá 10 da altura que eu estou vendo. Beleza. Por enquanto, tá feito o meu container. Show? Aqui eu matei a pau. Eu vou matar a pau outra coisa. A gente está falando, por enquanto, a gente está falando do nosso... Estamos falando do nosso container. Legal? Então, no container nós iniciamos a grid, nós entendemos o que é o template columns e template rows. Agora vamos falar um pouquinho do gap. Beleza? O gap é um cara que vai dar pra gente espaços, caso a gente queira espaço, grid gap, tá? E assim, ele vai dar aqui pra mim um espaço de 20 pixels entre os carinhas aqui. Show? Você viu que aqui rolou espaço entre eles. O grid gap, na verdade, ele é um shortcut, ele é um atalho para grid row gap. Então, row gap, então ele está aplicando só no row, né? E grid column gap. Caso você queira aplicar só em um ou no outro, e no column, sei lá, eu quero 5. Beleza? Ficou pequenininho ali, 5, vamos colocar 50 para ver bem grande. Legal? Então, grid gap, ele é um atalho para isso, e ele começa sendo row primeiro, tá? E se eu coloco um só, ele vai aplicar nos dois. Mas se eu coloco o row e o column do jeito que estava antes ali. Legal? Row e column. Mas geralmente, para ficar bem estético, né, a gente dá uma equilibrada aí. Bom, legal. Eu não vou precisar do meu gap aqui. É só para você ver ele em ação. Bom, o que eu preciso aqui agora é organizar esses caras. E o que eu faço para organizar esses caras? Bom, eu tenho eles separadinhos aqui. E aí eu entro agora na parte do itens. Falamos do container, agora eu entro no itens. Beleza? Eu coloquei item ou itens. E vamos começar agora no header. Então nós temos a opção de grid column, ele vai posicionar na coluna. E grid row vai posicionar na linha. Daqui a pouquinho eu volto para falar do grid template áreas, tá? Se tiver ansioso aí, daqui a pouquinho a gente fala. Cara, o header então, eu vou falar o seguinte. Presta atenção numa coisa, isso aqui é primordial para você entender esse grid column e grid row. Quando eu criei as minhas colunas, são duas, virtualmente eu tenho uma linha virtual de início, de meio e de fim. Perfeito? Óbvio, isso é claro. E quando eu criei as minhas linhas no meu grid, eu tenho linhas virtuais de linha de início, meio, outro meio, né? Antes de acabar aqui do footer, e o fim. Então, são 4 linhas. Vamos começar entendendo as colunas. Então, se eu quero colocar o meu header, pegando aqui toda essa área aqui, legal? Que vai ser essa coluna com a coluna 2. Então, eu preciso falar para ele o seguinte, o grid column, tá? Grid column start. Então, starta na linha 1,
Você entendeu que eu tenho uma linha virtual 1 aqui da coluna. E ele vai até a linha 2? Não. Ele vai pular a linha 2, ele precisa da linha 2 e ele vai terminar na linha 3. Então, terminar, grid, column, termina na linha virtual, né? Linha de número 3. Pronto, assim ele pulou para cá agora. Bacana? Esquece a bagunça dos outros. Pensa nesse cara aqui. Dessa forma eu tenho meu header onde eu quero. Legal? Que é na linha 1, ocupando as duas colunas. Legal? Toda vez que eu falar linha, fica meio confuso, né? Porque você não vai saber se é linha virtual ou se é linha. Então, sempre que eu quiser me referir à linha virtual, vou falar linha virtual. E linha do próprio grid são essas linhas aqui. Beleza, o header matou, tá na posição que eu quero. Beleza? O meu main, agora eu vou falar para ele fazer o seguinte. Você vai começar, né, na coluna. Você vai começar na linha virtual da coluna, na linha virtual 1, ele já está. E você vai até a linha virtual 2. Então, termina na linha virtual na linha virtual 2. Beleza, ele já está aí, né? Mesma coisa do meu aside. O meu aside já está no lugar certo. Se eu fizer isso, ele vai bagunçar, beleza? Mas eu vou falar para ele startar na linha 2 virtual, na linha virtual 2, beleza? Terminar na linha virtual 3. Show? Agora, eu vou falar para o meu footer, por fim, footer, né? Startar também na linha virtual 1 e terminar na linha virtual, é igual esse daqui, é igual header. Startar na linha virtual 1 e terminar na linha virtual 3. Beleza? Esse é o footer. Legal? Matou, né? Matou. De fato, o interessante é que por a gente estar organizando só as colunas, ele já ficou nas rows certo também, nas linhas, cada um nas suas respectivas linhas. Beleza? Mas vamos supor que eu quisesse mandar esse header aqui para baixo. Então eu poderia falar para o grid, row, start na linha, então tenho a linha virtual 1, linha virtual 2, linha virtual 3, então eu vou falar para ele startar na linha virtual 3 e terminar, grid, row, terminar na linha, só vai terminar na 4 mesmo, na linha virtual 4. Beleza? Então você viu que agora o meu header completamente mudou de lugar. Cara, e aí eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico de cara com tanta propriedade assim, sendo que eu poderia usar só uma propriedade pro grid column. Ele é um shortcut, ele é um atalho pro start e pro end. Então ele vai startar no 1 e terminar no 3. Beleza? Agora eu quero ir lá embaixo. Grid row, ele vai startar no 3 e terminar no 4. Pronto, ficou mais fácil, mas isso vai ficar ainda mais fácil. Vamos apagar todos esses carinhas aqui, que eu acho que isso aqui também é uma encheção de linguiça. Depende, claro, depende do que você está fazendo, tá bom? Mas a gente pode agora direto partir para aquele grid template áreas que eu estava falando, né, que faltou eu falar. E eu vou dividir as seguintes áreas, header e header. Então eu vou falar assim, ó, na linha 1, eu vou colocar o meu header nas duas colunas. Show? Na linha 2 eu vou colocar o main e o aside. Beleza? E por fim me sobra a última linha. E eu quero o footer ocupando ela toda. Ocupando as duas coisas. Ué, Mike, mas eu não estou vendo sendo mudado nada. Claro, não é porque eu estou usando o mesmo nome daqui que ele é a mesma coisa. Eu poderia usar qualquer nome aqui. E só para mostrar isso para você, eu vou usar qualquer nome aqui. E eu preciso aplicar eles agora. Como que eu aplico? Eu vou usar o meu grid área e o meu grid área H. Pronto. Aqui já ficou legal. Olha como que a gente vai matar rápido isso. Grid área. Eu chamei esse de M. Legal? Já tá ali. Enfim, todos eles já vão estar por ali, né? Grid área A e grid área F de footer. Show, já ocupou tudinho aqui, né? Tá me incomodando um pouco esses carinhas aqui que eles não estão meio que pegando tudo do jeito que eu queria. Ah, tá, óbvio. Eu fixei cada um deles, né? A altura. Então, deixa eu tirar porque agora ele vai ficar bem flexível. Show, ele vai ficar bem flexível respeitando isso daqui, né? No caso, eu estava deixando ele menor do que os espaços aqui. Bom, aí, cara, agora você sacou, bem legal,
do jeito que é a ideia do grid. E agora vem uma flexibilidade mais top ainda, mais legal ainda. Vamos supor que eu quero colocar o header no footer e o footer no header. E o footer no header. Que tranquilo. Vamos supor que eu quero colocar o aside no footer, tá? O aside no footer. Tá aí. E o header que estava no footer vai pro aside agora. Você viu como a gente pode brincar de colocar eles em qualquer lugar, posicionar em qualquer lugar. Lembra o exemplo que eu falei da mesa no começo? Que você pode colocar as coisas em qualquer lugar da sua mesa? É claro, aqui você vai ter que fatiar certinho e escolher e delimitar aí quais são as áreas que você vai poder colocar as coisas. Mas uma vez que elas estão fixas, acabou, cara. Você tá resolvido a sua vida. Beleza? Então isso fica aqui, isso fica aqui, isso fica aqui, e esse é o footer, esse é o aside. Esse é o aside. Tá resolvida a vida. Legal? Se eu quisesse que o meu header, sei lá, porque eu quisesse que o meu header ficasse somente em uma coluna, eu poderia colocar um ponto aqui, daí ele ficar vazio aqui. Legal? E o meu footer, vamos supor que eu quero o meu footer só nesse cantinho aqui. Só nesse cantinho aqui. Então, botaria um pontinho aqui. Aí ficar com 2 espaços vazios. Beleza? Cara, é isso. Tá, matou a pau o básico do grid. Então você já pode sair fazendo layouts, grids aí tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho, claro, a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamentos, tá? As propriedades aí de alinhamentos dos containers e dos itens. E vamos partir para essa parte agora. A gente vai começar entendendo que existem 6 propriedades para o alinhamento. São elas justify content, align content, justify items, align items, justify self e align self. Quando a gente entende legal o que significa cada coisa, você vai ver que vai ficar muito claro. Mas primeiro, para ficar didático, vamos separar em 2 grupos. O justify e align, ok? Que são as primeiras palavrinhas antes do traço. O content, items e self, que são as palavrinhas após isso. Legal? Bem separadinho. Vamos começar entendendo o justify e o align, tá? A gente sabe que já foi falado, que o grid ele é bidimensional. Então ele tem o eixo X e o eixo Y. Tranquilo? Então, o eixo X, só para dar aquela reforçadinha, eixo X é o posicionamento horizontal da esquerda para a direita. Ou seja, inclusive é o jeito que a gente está lendo aqui, isso aqui é a ideia do eixo X. Legal? Da esquerda para a direita, posicionamento horizontal. Quando a gente passa nosso olho de cima para baixo na vertical, tá? De cima para baixo, na vertical, a gente tem o nosso eixo Y. Legal? Então, essas são as 2 dimensões do grid. Matou. Vamos agora os carinhas. Content, items e self. Tá? Isso aqui a gente vai dar uma boa separada nele. Mas você entendeu que juntando ele com o align e o justify, nós observamos as nossas propriedades, que são essas propriedades aqui, essas 6 propriedades. E a ideia aqui é que a gente possa memorizar, aprender bem esse conteúdo, beleza? Vamos começar com o content, legal? E eu já vou partir para o código, para a gente não ficar muito nessa monotonia de texto e pouco entendimento, pouca aplicação, beleza? Vou começar aqui então com a minha div, content, container, mais óbvio, e vou criar aqui 9 divs internas, legal? Vou resetar o meu HTML e meu body, fazendo com que eles recebam aqui um box size, border box, margin 0, padding 0, width de 100%, e rei 100%. Resetado, vamos começar o nosso container, e eu vou começar colocando um background nele, black. Vou fazer que o tamanho dele seja aqui de 100 view width e o height de 100 view height. Então é todo o espaço aqui disponível, visível, tá? Vamos pensar isso. É toda a largura visível e a altura visível. Beleza. E vou começar falando que ele é um grid. Então display grid. Crio o meu template columns, vamos colocar aqui fatiado em 3 colunas, grid, template, rows,
vamos fatiar em 3 linhas, beleza? Então ele vai ficar 1, 2, 3 colunas, 1, 2, 3 linhas. Legal? Para a gente começar a ver isso, container, nosso primeiro nível de divs, vou colocar um background 415, 9, C1. Beleza. Tá tudo preenchido, tudo bacana, né? Então vou colocar só aqui um grid gap. Grid gap de 5 pixels. Beleza. Agora aqui a gente tem o nosso grid, né, de uma maneira bem interessante. Como é que vai começar então a se entender o Justify Content e o Align Content, tá? Ele nos permite alinhar o nosso próprio grid, tá, no espaço que tiver aí relativo ao grid. Como assim, Mike? Eu ainda não entendi. Tá tranquilo. Você tá vendo que esse grid ele tem width de 100 e range de 100, então o espaço total do grid é isso aqui. E ele é flex, né? Ele está se ajustando aqui a todo o espaço disponível. Só que se eu coloco aqui 10 pixels, por exemplo, 10 pixels e 10 pixels, sobrou um espação danado aqui no lado, né? E se eu faço a mesma coisa para as linhas, então eu vou ter um bloquinho pequeno de uso de grid. Então eu tenho um grid pequenininho para um espaço de grid muito grande. Legal? Então, voltando agora um pouquinho de teoria, vou escrever isso para você. Justify Content e Align Content nos permite alinhar o próprio grid relativo ao espaço do fora do grid, né? Que seria alinhar o próprio grid, que é esse carinha aqui, relativo a esse espação todo aqui. Então eu posso alinhar ele aqui, ao meio, no canto, no meio, né? No canto. Posso alinhar ele em qualquer lugar do grid. Boa. Então, o uso dessas propriedades elas são um pouco mais raras, porque é meio raro você ter um grid pequenininho assim, um grid que tá com muito espaço sobrando. Porém, ela existe, né? Estou te mostrando aqui a opção. Então, aqui eu só escrevi o que a gente acabou de fazer. O uso dessas propriedades são raras, pois só é aplicado no caso o grid seja menor que a área definida, né? Que é o caso ali, por exemplo, quando usamos em pixels o tamanho do grid. Podemos terminar com um grid pequeno para o tamanho da área do grid. Exatamente o que fizemos aqui. Legal? Muito bem. Então, como é que a gente pode usar ele agora? A gente tem 7 valores para usar no nosso Justify Content e Align Content. Os valores são Start, End, Center, Stretch, Space Between, Space Around e Space Evenly. Legal, vamos ver eles em ação agora. Show. Aqui é o seguinte. Já entendeu esse cara? Então eu posso usar aqui, dentro do nosso container, eu vou usar a propriedade Justify Content. Ou seja, container, estou dizendo para ele, container, justifique o conteúdo. O conteúdo é esse carinha aqui. Então, Justify Center. Olha lá, ele jogou ao centro. Bacana, né? Ele já começou na posição Start ali. Não é mesmo? Se eu não tivesse diminuído ele, tá? Quando ele está aqui naquela ideia de flex, né? Nessa ideia do flex aqui, vou voltar à ideia do flex para você ver isso. Nessa ideia do flex não vai se aplicar o Justify Content e ele automaticamente é o Stretch, né? Automaticamente ele já está Stretch. Ele não vai pegar porque ele não tem mais para onde ir aqui, não tem espaço aqui para ele ficar brincando. Show de bola? Mas desde que a gente fez ele ficar pequenininho, nós temos aí o Center, temos o End para jogar ele lá para o canto, temos o Space Between, tá? No inglês aqui puro, é o espaço entre. Tá vendo? Há um espaço igual entre cada uma das colunas, nesse caso. Como o Justify está trabalhando para a gente na horizontal, da esquerda para a direita. Temos o Space Around, tá? Ele coloca um espaço ao redor, aqui no comecinho, aqui no final. E temos o Space Evenly, que é um espaço contínuo. Então, é o mesmo tanto de espaço para cada um. Legal. Tirando ele e aplicando o Align Content, nós temos essa posição inicial como Start
Se não tivéssemos setado isso daqui, né? Se ele fosse flex, a posição padrão é o stretch, beleza? Podemos colocar ele lá no fim, vai vir aqui para baixo, olha, legal. Para o centro, né? Então, como eu falei, o align ele é de cima para baixo, ele é na vertical, tranquilo. Temos também o space between, você vê que é a mesma coisa do justify, só que de cima para baixo, né? Space around e space evenly. Legal. Então, se eu quiser que ele tenha o mesmo tanto de espaço aqui e que ele se separe para que tenha o mesmo tanto de espaço aqui também, eu coloco agora então um justify content space evenly também. Evenly, ponto vírgula. Ah lá, ele ficou com todo o seu espaço bem certinho. Se eu quero que essas pontinhas fiquem todas esticadas aqui, eu tenho o space between disponível para mim. Space between. Pronto. Se eu quero ele fixado aqui ao meio, eu tenho center para os dois, né? Só aplicar o center para os dois. Então, center e center. Fechou a ideia. Tá bom? Então vamos resetar esse cara para a gente partir para o próximo. Então vou resetar você, vou voltar você como flex. Geralmente nós vamos usar flex ou vamos fazer aí grids um pouco mais flexíveis, né? Então por isso as outras ideias. Muito bem, voltando para o nosso bloquinho de anotações, entendemos o content. Legal? Próximo cara que nós temos, items. Então os items são o seguinte. Também não quero deixar muito bagunçado, né? Mas eu vou primeiro escrever aqui e aí a gente já vai partir para lá. Justify items e align items vai permitir a gente alinhar os nossos itens, né? Os itens do nosso grid em qualquer espaço disponível na célula que ele habitar. Eita, Mike, o que é isso? Legal, isso aqui é uma célula. Legal? Cada carinha desse é uma célula. Show. Ele está no formato de stretch, como você já sabe. Então esse item específico, esse aqui, está em formato stretch. Legal? Eu vou agora tirar, quando eu seto aqui um tamanho para ele menor do que o stretch, obrigatoriamente ele vai respeitar o tamanho que eu quero, e aí ele vai sair da posição stretch, porém ainda tem espaço na minha célula, tá? Então foi exatamente o que eu escrevi aqui. Ele vai agora permitir alinhar os itens do nosso grid em qualquer espaço disponível na célula. Então, eu tenho esse espaço, agora o meu item será alinhado dentro desse espaço. Então, a partir do momento que eu aplicar aqui um justify items, quer dizer, todos os itens aí ao centro, ele vai jogar no centro. Se eu colocar end, ele vai jogar no end. Se eu colocar o start já é, e tem o start. E aqui eu não tenho outras coisas para trabalhar, o space, between, space, even, essas coisas, então ele não existe pra gente. O que existe pra gente aqui são 4 valores. Start, end, center e stretch. São os valores que a gente já trabalhou aqui. Show? Então se eu quiser alinhar todos eles ao centro da célula, então justify items center e align items center. Agora sim está ao centro da tela. Mas por um acaso eu quero ao centro, mas lá no cantinho, né? Eu quero ao centro, mas no cantinho como horizontal. Então eu coloco end. Ele fica aqui no cantinho alinhado ao centro horizontal. Ou então, sei lá, eu quero ele todo no cantinho aqui. End. Bacana? Bem tranquilo também essa ideia. Fechou. E por último, já que a gente tá indo super bem, o último é o align, é o justify self. Justify self. Então vamos terminar a nossa ideia agora com o justify self. E o justify self é a mesma coisa. Ele vai nos permitir alinhar o item em si. Ele é a mesma coisa do justify, mesma coisa de justify items e align items. Porém, ele é aplicado diretamente no item do grid, tá? Até agora a gente estava aplicando no gridzão, no container, né? Mas agora os próximos, o self significa mesmo, né? Então ele mesmo, essa div, será o justify self center. Então ele mesmo será ao centro. Tá? O interessante disso é que se eu tivesse uma div aqui chamada center, eu poderia criar essa classe center,
né? E falar que eu quero ela bem ao centro, justify self-center e align self-center. Então, bem ao centro esse cara aí. Legal? Se eu aplico isso daqui para outro filhinho aqui, vamos ver qual que é o filho? Esse aqui. Viu? Ele veio bem ao centro. Legal? Fechou a ideia? Bem tranquilo a ideia de alinhamento de grids, né? Então, só dando aquela recapitulada breve. São 6, tá? Separa na sua cabeça em 2 grupos, Justify e Align, e o próximo grupo Content, Items e Self. Aí você vem trazendo aí a ideia que o Justify é no eixo X, Align eixo Y. Eixo X, né, horizontal, eixo Y vertical, cima para baixo. Né? E bem entendido aí que o Content vai fazer no conteúdo mesmo ali do grid, né? O Items é os itens, os elementos, relativo à célula, tal, o espaço que ele tiver. E o Self é a ele mesmo, né? O item, o próprio item. Legal? Bem, acho que bem suave, né? Bem tranquilo essa ideia aqui. Só para a gente então terminar a nossa aula, entendemos o que é o CSS Grid, né? Entendemos que ele tem uma vantagem de ser bidimensional, a gente pode dividir, fatiar nossa página com linhas e colunas e colocar os elementos onde a gente quiser. Vamos usar o grid e o flexbox juntos, beleza? Não tem problema nenhum. Um complementa o trabalho do outro, né? Demos essa olhadinha nas propriedades, memoriza aí os containers e os itens. É isso aí, galera. Eu espero você até a próxima aula, que isso daqui possa ter feito um sentido para você, que você possa começar a fazer aí os seus layouts de uma maneira mais simplificada com grid. Bacana? E vamos lá, vamos para cima, vamos estudar. Até a próxima aulinha. Um abração do Maicão. Falou!